Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Ana Maria, boa noite. Ana Maria, parabéns pelo Dia do Nordestino, né? Adorei a postagem de vocês, viu? Adorei a sua postagem. Parabéns aí, uma terra hospitaleira que a gente, com certeza, né, ama de paixão. Will, boa noite, seja bem-vindo. Vamos fazer o... Cláudia, boa noite, querida. Um beijo para o Everton. Flavinha, boa noite, querida. Deixa eu mandar os aviõezinhos aqui. Patrícia, olá, querida, tudo bem? Diz que está previsto chuva para nós, hein, Patrícia? Será? Vamos ver, né? Vamos ver se João Carlos, que estava acompanhando a nossa palestra lá no Obreiros, aqui de Araraquara. Obrigado pela presença, viu, João Carlos? Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje é dia do nordestino, a Ana. Ana, eu não lembro que cidade que você é. Fala pra gente aí. Aí, quando a gente começar a viajar, a gente vai fazer uma visita, né? Passa um mês em a casa de alguém, né? Ari, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Passa um mês na casa de cada um aí, ficar 6 meses viajando. Olha só que legal, hein? Ai, ai, até parece, né? Até parece. É muito bom. O Nordeste é bom demais. Eu, sinceramente, não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. O Nordeste é bom demais. Eu adoro, sou suspeito. Faz tempo que eu não viajo pra lá. Faz tempo que a gente não viaja pra lugar nenhum, né? Faz tempo que a gente não viaja pra lugar nenhum. Eu, pelo menos, né? Malemar fui pra São Carlos aqui. Mas faz parte, né? Faz parte. Vamos em frente, né? Ana Maria, fala de onde, que cidade que você é. Esqueci. Vamos ver. A Ana também entrou agora. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. O Everton tá mandando um beijo para todos. Obrigado, Everton, querido. Um beijo para você também. O Everton faz aniversário este mês, hein? O Everton faz aniversário esse mês, dia 24, hein? Marque na agenda de vocês. O Everton vai estar aniversariando aí, dia 24 de outubro. Olha só que legal, né? Que legal. Deixa eu terminar aqui. Opa. Opa, tá bom. Não vou me perder aqui. Muito bem, estávamos fazendo uma palestra, enquanto eu vou fixar o comentário agora. Estávamos fazendo uma palestra no Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara. A nossa casa, né, que a gente trabalha, dia 24, aniversário do... novembro? Eu achei que fosse agora de outubro, Cláudia. Nossa, mil perdões. Mil perdões, eu achei que era 24 de outubro, 24 de novembro, gente. Olá, Denise, boa noite. Seja bem-vinda. Então 24 de novembro, aniversário do Everton. Eu achei que fosse outubro. Quem está fazendo aniversário hoje, que não chegou aqui ainda, é a Clara. A Clara está fazendo aniversário hoje, tá bom? Se ela chegar, vocês cantam parabéns, viu? Deixa eu ver se a Ana falou que cidade que ela é. Maceió. Babi, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Maceió, muito bom. Recife da Babi, da Nicinha, olha só que legal, né? Já falei, a gente sabe sair, e parando aí, para um pouquinho em cada lugar. O endereço da Babi eu já tenho, então fica mais fácil. Falei o que eu, a Flavinha, vamos chegar lá. Mas não é novembro o aniversário da... pera um pouquinho, agora eu tô perdido. Depois aí a gente alinha o assunto, tá? Alinha o assunto depois, tá bom? A Cláudia tá dizendo que é dia 24 de novembro o aniversário do Everton. E hoje é da Clara, eu falei também. A Clara não chegou aqui hoje, deve estar comemorando o aniversário dela. Fez algumas explicações sobre o fundo da agulha. Obrigado, João Carlos. Nós comentamos lá. Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Roberto, boa noite. O Maceió é muito bom, viu?
Maceió é muito bom. Então, estávamos lá na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem fazendo uma palestra híbrida, né? Uma palestra híbrida que... Por que híbrida? Porque eu estava lá na sociedade e o Leonardo também estava lá, né? E agora? A Patrícia que falou, colocou novembro, entendeu errado, mas depois a gente acerta direitinho o dia do aniversário do Everton, hein? Tá? E nós estávamos fazendo a palestra, que eu falo assim, né? Tive que fazer a palestra sentado, por conta da altura do celular, do tripé e tudo mais. Mas normalmente quando você vai na casa espírita, a gente prefere fazer em pé. Fica melhor, você vê melhor as pessoas, se bem que estávamos eu, Leonardo e mais 3 pessoas lá, que são trabalhadores do grupo de sexta-feira, né? Mas foi muito bom, foi realmente muito bom retornar à casa espírita para fazer uma palestra, depois de 1 ano e meio que a gente estava afastado assim, né, das atividades. Mas a gente fala assim, a gente acostuma também, né? É novembro mesmo? Então tá bom. A gente vai acostumando, porque, por exemplo, aqui, 15 minutos antes você faz a preparação, você abre a palestra tranquilamente. Normalmente é o período que o pessoal te pede para você entrar antes da live, né, na palestra. Então, uns 15 minutos antes você entra tranquilamente. O que acaba acontecendo? É que quando você vai fazer presencial, você vai ter que sair mais cedo da sua casa. É diferente, né? É diferente. Ainda mais a gente que tem a live na sequência, fica um pouco corrido, né? Natália e Carlos, boa noite, sejam bem-vindos. Não pude assistir a live de vocês, que eu estava fazendo uma palestra presencial. Eu tive que fazer desse jeito. Ó, aniversário do Everton, 24 de novembro. Todo mundo anota aí para ninguém esquecer, para todo mundo lembrar, né? Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Aí o Carlos. Tá bom, Carlos, a gente nunca sabe, né? Se você quiser falar que você é a Natália, a gente vai acreditar. Tá certo. Mas a Natália tá junto com ele, tá vendo? Então, sejam bem-vindos. Não tive a oportunidade de assistir a live de vocês, que eu estava fazendo uma palestra híbrida, né? Presencial na Casa Espírita, mas virtual na transmissão. Eu acredito, particularmente, tá na academia, ô Vitor, beleza, atividade física faz bem também, né? Fica tranquilo. A gente diz assim, que daqui para frente as casas espíritas vão ter que aproveitar esse momento que aconteceu, de fazer as transmissões, né? Passou a fazer transmissão virtual, para que quando retornar, o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer híbrido. Então, por exemplo, quando o palestrante é de fora, projeta o palestrante no telão, projeta o palestrante no telão e faz a transmissão pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais. Quando o palestrante é da casa, ele vai estar ao vivo, então filma ele lá e faz a transmissão diretamente de lá. No dia 23 de outubro, eu vou fazer uma palestra curta, também pela Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, no trabalho que nós temos lá de tratamento espiritual. Então são 15 minutos e eles vão filmar e já sai ao vivo lá. Não vou precisar levar meu celular, vou falar em pé, tudo mais, né? Então, Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos às nossas reflexões. Hoje, pelo perfil Reflexões Aloísio, nós vamos falar da mensagem do Jerônimo intitulada Reflexões. Então vamos lá. O teu sorriso fraterno é uma estrela a brilhar na constelação de teus lábios. A tua palavra de bondade é uma gota de anestésico sublime na chaga de teu irmão. O teu silêncio sincero é filho da sabedoria. O teu verbo insensato é incêndio que devasta. Na caridade, encontramos o coração de Deus pulsando na vida. Se a morte do corpo significa libertação, mais além, o verdadeiro liberto é aquele que se escravizou ao dever. A melodia mais sublime
é aquela que é tangida pelo perdão das ofensas. Não há noite mais triste do que uma alma sem fé e sem esperança em Deus. A vida é uma fatalidade. A morte é uma ilusão. Isto porque ninguém pode deixar de viver. Se não houvesse a reencarnação, não haveria dentro de mim espaço para aceitar a existência de Deus. Julie, boa noite, seja bem-vinda. Tom, boa noite também você, querido, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O Vitor já tinha falado. A Daniele falou. Eu moro no... Eu não, deixa eu ver o que ela falou aqui, que eu não consegui pegar aqui pelo... a Daniele mora nos Estados Unidos. E o seu estado não tem casa espírita. Olha só, Daniele, que interessante, porque o Haroldo já foi em várias casas espíritas nos Estados Unidos. Olha só, que legal, Daniele. Seja bem-vinda, esteja sempre conosco aqui. As nossas reflexões acontecem sempre de segunda a sexta, às 22 horas, né? Obviamente para você, acho que é às 21, né? Uma hora menos, depende do seu estado que você está, mas pelo menos, acredito que seja no mínimo às 21 horas ou 22, ou às 20 horas, né? Depende do estado que você estiver. Mas venha sempre estar conosco aqui, que é um prazer recebê-la. Aqui nós temos um grupo de amigos queridos que a gente se reúne todas, de segunda a sexta, todas as noites aqui com a gente. Deu parte 1, parte 2, ô Carlos, que rolo que será que deu, né? Instagram tem uma... Tá certo. Em Louisiana. Tá... Louisiana, tá vendo? A Daniele, né, a nossa live já está chegando ao outro lado do mundo, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre falando, levando uma mensagem que traga reflexões e consolo aos corações queridos. Seja bem-vinda, Daniele, desculpa. Sejam bem-vindos todos vocês que sempre nos acompanham. Bom, vamos então agora ao estudo da mensagem propriamente dita. O teu sorriso fraterno é uma estrela a brilhar na constelação de teus lábios. Olha só que coisa bonita. Lembra, gente, que eu falo que o nosso sorriso, ele abre portas e janelas, escancara a nossa vida, assim, né? A gente consegue abrir, com o sorriso, nós conseguimos abrir várias portas, do que você chegar com a cara fechada, com a cara franzina, né? E a gente sempre coloca, a doutrina espírita é uma doutrina séria, mas a gente não precisa ser carrancudo para falar da doutrina espírita. Nós podemos brincar com respeito, nós podemos usar o sorriso, a alegria, a jovialidade para falar do Evangelho de Jesus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, então, o nosso sorriso fraterno. Luiz, mas como que a gente vai sorrir se a gente está de máscara? Já falei que os olhos são os espelhos da alma. Então, que eu posso dizer? Nós podemos sorrir com os olhos, mas as nossas expressões faciais, mesmo estando de máscara, né, a gente vai ter... Deixa eu ver aqui que mandou alguma coisa. Fique tranquilo, vocês. Nossa, queridos, não precisa nem pedir desculpas, fique à vontade. Carlos, Natália, vocês moram aqui no nosso coração, fique tranquilos. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Tá certo, viu? Tá certo. Carlos e Natália, vamos lá. Um bom final de noite para vocês aí. Muita paz, muita luz. Então, olha, nós transmitimos sorriso com o olhar, nós transmitimos sorriso com os olhos, né, com os lábios, com o afeto, com todas as expressões nossas, né? E ele coloca numa linguagem tão poética, dizendo assim, né, que o teu sorriso fraterno é uma estrela a brilhar na constelação de teus lábios. Olha só que bonito, né? Que bonito. Agora, em relação à palavra. A tua palavra de bondade é uma gota de anestésico sublime
na chaga de teu irmão. E quão é importante nós colocarmos uma palavra de carinho, de afeto, de bondade, quando algum irmão está passando por uma dificuldade. Não só, fala assim, às vezes, não só falar, mas também ouvir, escutar, ter um lado que a gente poderia dizer assim, de empatia, de você se colocar no lugar do outro. E quantas pessoas estão precisando conversar? Quantas pessoas estão precisando desabafar? A gente vê, na casa espírita nossa, hoje tinha poucas pessoas, porque o pessoal não sabia que tinha retornado já dessa forma. Mas aos sábados que está tendo o atendimento, está lotando de gente. Está com muitas pessoas necessitando do auxílio, do amparo, de uma proteção espiritual. Olá, Rose, boa noite, seja bem-vinda. Então, é importante que a gente tenha uma palavra de consolo, uma palavra de afeto, de carinho. Como ele coloca para nós, A tua palavra de bondade é uma gota de anestésico sublime na chaga do teu irmão. Então, quando a gente encontra alguém que está precisando de uma palavra amiga, que a gente leve um bálsamo de consolação para esse irmão. E que a gente também, na maioria das vezes, sabemos que não é fácil, sobretudo quando as pessoas reclamam costumeiramente dos mesmos problemas, fica aquela reclamação recorrente. Gente, quão importante é fazermos a caridade de ouvir, Mas ouvir prestando atenção, não ouvir assim fazendo outra coisa. Então é importante, Muito importante isso. Olha só que na sequência, desse pensamento da palavra de bondade, ele diz assim, o teu silêncio sincero é filho da sabedoria. Calar é uma arte, assim como saber falar também é uma arte. Saber escutar é uma arte. Então, nesse caso, ele está dizendo que o silêncio sincero é o filho da sabedoria. Ou seja, nós, muitas vezes, precisamos ficar em silêncio para que a gente possa ouvir o nosso irmão. Nós precisamos ficar em silêncio para conversar com Deus. Eu lembro que Irmã Dulce parece que mais ou menos uma história mais ou menos assim. Se eu errar um pouquinho, não tem problema, tá? É mais ou menos assim. Que Irmã Dulce estava orando e uma vez uma pessoa perguntou para ela, Irmã Dulce, como que a senhora faz para orar com Deus? O que a senhora fala para ele? Ela falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. Irmã, e o que ele fala? Ele também não fala nada, ele só escuta. Falei corretamente, sim, é isso mesmo. Então veja que bonito, Para a gente, às vezes, falar com Deus, nós temos que fazer silêncio. Silêncio dentro da nossa alma, dentro do nosso peito. Aquele silêncio que a gente sente até a nossa respiração, a nossa pulsação. E nesse momento a gente sente o nosso coração em sintonia com a espiritualidade superior. A gente faz esse elo de ligação. Então, o silêncio sincero, filho da sabedoria, porque muitas vezes nós precisamos ficar verdadeiramente em silêncio. Seja para ouvir um irmão aflito, seja também para conversarmos com Deus. Em contrapartida ao silêncio, ele fala assim, o teu verbo insensato é incêndio que devasta. Nosso verbo, ou seja, a nossa fala, pode ser oral ou escrita. Ela pode ser um incêndio que vai devastar, de acordo com a nossa intensidade, da entonação da nossa voz, do jeito que nós vamos falar. Muitas vezes é melhor esperar, baixar a poeira, deixar a poeira baixar, para a gente conseguir entrar em sintonia, para a gente conseguir acerenar os ânimos e falar corretamente. O João Carlos dizendo que o sentido do silêncio é uma prece. Com certeza, João. Sempre. Então, lembrarmos que quando a gente fala,
movido por uma emoção incontida, aí fica difícil, né? Olá, Agatha, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos usar a nossa palavra escrita ou falada. Palavra escrita ou falada, tá certo. De uma forma serena, de uma forma raciocinada. Eu falo sempre para vocês, né, que uma vez eu vi numa delegacia de polícia uma frase que dizia assim: antes de ir abrir a boca, ligue o cérebro. Exatamente, João Carlos, exatamente, em sintonia com o que eu falei na palestra. Antes de ir abrir a boca, ligue o cérebro. Porque que é importante, nós temos que estar constantemente fazendo a vigilância dos nossos pensamentos, que é um primeiro momento, né? O primeiro freio que nós temos que estabelecer é nos nossos pensamentos. Depois, nas nossas emoções. Controlarmos as nossas emoções. Para que depois a gente consiga controlar a nossa fala. E aí, fazendo referência ao nosso querido Ari, que eu falei até dele na palestra de hoje, eram 3, né? Segundo Simão Pedro de Lima, 3 as coisas que depois que a gente fez não tinha como voltar. O Ari passou a 4ª, né? Que a primeira é a oportunidade perdida, a flecha lançada e a palavra proferida. Isso na lição do como é que fala? Na lição do Simão Pedro. E o nosso querido Ari veio com a 4ª, né? Que é a pasta do tubo de dente. Então, usarmos a nossa fala de uma forma sensata. Porque se nós usamos, né, como metralhadora verbal, falando o que dá na telha, aí fica difícil. Aí não dá mais para a gente corrigir, né? Não dá para a gente, como é que fala? Explicar, não foi bem isso que eu quis dizer. Até a gente conseguir explicar que focinho de porco não é tomada, fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, vamos tomar cuidado com a nossa palavra. Ele diz assim, na caridade encontramos o coração de Deus pulsando na vida. Ele sempre traz para nós a relação da caridade. Jerônimo sempre traz para nós essa relação importante da caridade. E a prática da caridade, ela se resume em várias e diversas coisas. Não apenas e tão somente na esmola que a gente dá, que muitas vezes nem estamos fazendo caridade, estamos dando uma esmola para aquela pessoa para se livrar daquele pedinte. Licença. Para se livrar daquele pedinte, né? Aí, a Rose está dizendo, justificar sempre piora a situação. Com certeza. Quando você tem que explicar demais, né? Olá, meu querido Lourenço, seja bem-vindo, meu amigo. Então, a gente tem que pensar assim, ele coloca assim para nós, está falando da caridade. Nós podemos usar a caridade das mais diversas formas, não só na esmola, não só na cesta básica, não só no seu trabalho voluntário que você faz na casa espírita ou qualquer trabalho filantrópico, mas aqui ele coloca, por exemplo, o sorriso, uma palavra de bondade, o silêncio, a contenção da palavra numa hora que a gente poderia dizer ser sincero demais, aí a gente lembra da questão muito importante do sincericídio, que a gente fala assim, eu sou muito franco no que eu quero dizer, eu não deixo para depois, eu falo na hora, eu falo na lata. Tá bom, né? Só que a gente sempre costuma dizer que excesso de sinceridade é falta de educação, né? É falta de caridade, muitas vezes. E às vezes procurarmos, né, não usarmos do sincericídio, que às vezes a sua palavra, com excesso de julgamento, acaba muitas vezes ferindo e jogando uma pessoa, jogando a autoestima dela lá no fundo do poço. Depois, para trazer de volta é muito difícil. Então, uma palavra que foi proferida de uma forma indevida pode jogar uma pessoa lá embaixo mesmo. Então, todas essas são formas de fazer a caridade. E o Jerônimo está colocando para nós que na caridade encontramos o coração de Deus pulsando na vida. Aí o João Carlos,
Às vezes a coisa fica igual a um papel, né? É liso que amassamos, sempre vai ficar as marcas. E você já reparou, João Carlos, que mesmo que se você passar com ferro quente esse papel, ainda assim ele conserva as marcas? O que nós precisamos para que esse papel volte a ficar um papel liso novamente, João Carlos? Precisamos reciclar. E como que a gente faz a recicla? Com ressignificar o momento, fazer a ressignificação ou, em relação à vida, passar por uma nova prova, uma nova existência, a reencarnação. Muito bom o seu comentário, João Carlos, deu para um link legal. E ele vai dizer assim, ó, se a morte do corpo significa libertação, mais além, o verdadeiro liberto é o que se escravizou ao dever. Olá, Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Então, a morte do corpo vai significar libertação, libertação do espírito, que está preso a um corpo físico. Mais além, o verdadeiro liberto vai ser aquele que se escravizou ao dever. Fica tranquilo, meu querido, fica tranquilo, Lourenço. Então, olha só, quem vai se libertar? A morte significa a libertação. O espírito se liberta do corpo. Tá bom, se liberta do corpo. Mas quem que é o verdadeiro liberto? É o que se escravizou ao cumprimento do dever. E Jerônimo, muitas vezes nas palestras, ele parafraseando Emmanuel, ele sempre dizia, e aliás eu sempre achava que era a frase do Jerônimo, até que um dia, ouvindo uma palestra dele, ele falou assim, que felicidade é sinônimo de dever cumprido. Olha só o nosso querido guri do Gurizada Espírita, nosso amigo Anderson Bosqueroli, seja bem-vindo, meu amigo. Saudades de você aí, tá sumido aí da praça, mas a semana que vem parece que você retorna, né, João querido? Você retorna ao encontro espírita, muito bom. E então lembrarmos, né, que essa libertação, a Daniela dizendo, mas às vezes continua preso em sua consciência, exatamente. Por isso que ele fala que o verdadeiro liberto é o que se escravizou ao cumprimento do seu dever. Então, quando nós cumprimos o nosso dever, a gente tem a consciência tranquila. Você põe a cabeça no travesseiro, você dorme. Quando a gente partir para o plano espiritual, o que vai acontecer? O tribunal da nossa consciência vai nos julgar? Nesse sentido, não. Nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Né? O Anderson vai estar dia 13, então, pelo Encontro Espírita, quarta-feira próxima, juntamente com João Carlos, com Flavinha e com a nossa amiga Rô, no Encontro Espírita, 8h30 da noite. Tá bom? Continuando ele aqui, o Jerônimo vai dizer para nós, a melodia mais sublime é aquela que é tangida pelo perdão das ofensas. Sempre o perdão, vocês já repararam? Sempre o perdão das ofensas funcionando costumeiramente para as nossas reflexões. Muitos de nós temos dificuldades de perdoar. E no Pai Nosso, o Pai Nosso é muito claro. A gente pede a Deus perdão pelas nossas faltas. Mas é um perdão que a gente coloca bem no condicionante, né? No condicional, desculpa. Perdoa as nossas faltas, né? Nossas ofensas, nossas dívidas, na mesma proporção, na mesma medida que eu vou perdoando aquelas pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que nos ferem. É difícil, só que o perdão é libertador. Ele te tira daquela situação que a gente fica amarrado lá em situações lá do passado que eu já falei para vocês. Aquela história que eu contei quando acontece um fato que a gente vai lá no passado, crava uma estaca enorme lá naquele acontecimento, amarra um elástico na nossa cintura e tenta caminhar. Quanto mais a gente tenta caminhar, mais aquele elástico vai nos trazer ao passado. Então é importante que a gente corte as amarras. Ana, cada um tem um drama, né? Mas, Ana, tenta perdoar. Tenta ressignificar aquele momento, aquela situação. Sabemos que não é fácil. Todos nós já passamos por alguma situação.
Por mais que às vezes eu brinco aqui que o foco da minha questão é a paciência, né? O seu, por exemplo, é o perdão, mas não significa que eu só tenha questão em relação à paciência e você só tem em relação ao perdão. Eu tenho situações também que às vezes me cutucam, que eu falo para vocês pensam que eu falo para vocês só para vocês dessa situação? Não. Todas, como eu comentei na palestra de hoje, as reflexões que eu levei na palestra, elas servem para todo mundo, mas servem principalmente para mim, que eu estou do lado aqui, eu estou falando e estou ouvindo. E eu sempre, como eu disse também hoje, nós que já temos 5 minutos de doutrina espírita, não podemos mais falar, eu não sabia. Não. Eu não sabia. Não, sabia sim. Não dá para alegar ignorância. Não dá para alegar ignorância. Nós temos a responsabilidade. E o fato de sabermos, né? O fato de sabermos determinada situação não significa que a gente se transformou. Eu conheço, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser isso. Tudo bem, você pode saber tudo isso. Mas e daí? Olha, o João Carlos colocou com muita propriedade. O Chico ensinou que se a gente não consegue perdoar para tentar desculpar. Desculpar é tirar a culpa, né? Colocar uma situação... porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas fulano fez tal coisa comigo, ou fulano agiu dessa forma indevida comigo, não é legal. Tudo bem, não é legal, a gente não está dizendo que é legal. Mas, será que se nós estivéssemos nas mesmas situações que aquela pessoa, não faríamos igual ou até pior? Igual ou pior? Né? Não, mas tenho certeza plena e absoluta. Será? Né? Ainda que a gente consiga, a gente já está no estágio que a gente já não precise mais nessa situação. Não vá mais cometer alguns atos assim que vai gerar ofensa às outras pessoas. Mas em outras encarnações, vocês podem ter certeza, a gente já errou muito. Por que eu falo que essa é a nossa melhor roupa, a nossa melhor encarnação? Não é? A Mayra chegou aí, seja bem-vinda. Mayra Renata, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos pensar nessa situação, vamos tentar ressignificar aquele momento. Vamos pensar assim, por que tal situação aconteceu comigo? Não é por quê. Para quê? Sempre transformarmos o porquê do para quê. Quando a gente muda o porquê para o para quê, muda totalmente sentido. Qual a lição? O que eu tenho que aprender com aquele fato, com aquela situação, com aquela lição da vida? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Não há noite mais triste do que uma alma sem fé e sem esperança em Deus. Olha, gente, isso aqui é fantástico. Fantástico, por que a gente pode dizer isso? Muitas pessoas estão partindo para o plano espiritual, muitas pessoas estão sofrendo bastante por conta desse momento que nós estamos vivendo. Agora, vocês já imaginaram se nós estivéssemos passando por tudo isso sem a fé em Deus, sem acreditarmos na existência de uma vida única? Nossa, gente, se a gente achasse que a única vida fosse essa, ficaria uma coisa muito estranha, muito difícil. E ele coloca assim, né? Eu lembro, não sei quem fez um comentário, a maior provação da fé é perder a confiança em Deus e continuar vivendo. Acho que é alguma coisa assim, não lembro que mensagem que está isso, mas é mais ou menos nesse sentido. O sofrimento maior é da pessoa que perde a fé e continua vivendo. Porque eu falo assim, olha, tem gente que fala assim, aquelas doutrinas comunistas, socialistas, falam assim, a religião é o ópio do povo, segundo Marx. A religião é aquela que te escraviza, mas a religião que te liberta não é ópio. Ela faz você entrar em sintonia, e religião nada mais é do que esse sentimento de te religar com a espiritualidade superior,
que te dá a oportunidade de você, né, acreditar que a vida continua, apesar das dores, as dificuldades. Nós estamos passando por momentos todos juntos, uns numa situação mais cômoda, os outros mais difíceis, mas tudo existe uma razão por trás disso tudo. Dando sequência aqui, ele vai dizer assim, ó: a vida é uma fatalidade, a morte é uma ilusão. Isto porque ninguém pode deixar de viver. É nessa sequência, entendem? A vida é uma fatalidade e viver é a fatalidade. Deus criou a todos nós, simples e ignorantes. Todos nós. Criou-nos simples e ignorantes. E nos deixou a vida eterna. Temos a eternidade inteira. A eternidade inteira. Então, a vida é uma fatalidade. A morte, essa morte que a gente acha que acaba tudo, é uma mera ilusão. Pois ninguém deixa de viver, continua vivendo. Os nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual estão vivos. Eles só estão no outro estágio, numa outra faixa de vibração. Nos veem, com certeza, sofrem quando a gente não está muito bem. Por isso que é importante que a gente não digo que você não vai sentir a perda de um ente querido. Nós somos feitos de carne e osso. Temos sentimentos. Não é porque a gente é espírito que não podemos sofrer. Não. Podemos chorar, sim. Mas vamos pensar por uma outra ótica. Que os nossos entes queridos nos precederam na jornada. Essa jornada que estamos todos fatados a passar. Não sabemos quando, mas todos iremos sim. Né? Isso é uma fatalidade, que nós vamos, né, continuar vivendo depois da morte. Não é a morte que é a fatalidade. A morte é uma mera ilusão. Uma mera ilusão. Eu faço referência aqui a um livro de um escritor americano chamado Richard Bach. Richard Bach escreveu um best-seller da época, o Fernão Capelo Gaivota. No livro Ilusões, o Richard Bach escreve assim com muita propriedade. Ele vai contar a história de um Messias indeciso. Vou dar esse spoiler para vocês, que provavelmente muitos de vocês nem conheçam o livro. Mas ele conta num determinado momento que esse Messias, por uma questão assim muito particular, ele acaba sendo assassinado. Mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Só que ele foi assassinado com tiro e tudo mais, mas fazendo uma referência aos Messias. E depois ele aparece. Para o personagem principal do livro. E ele fala assim: ué, mas você não morreu? E falou: quem disse que a morte existe? Mas como que é? Então ele fala assim: no começo, ele falou assim, é como você mergulhar à noite num rio escuro. No começo, o rio parece tão profundo e é tão escuro. Só que de tantos e tantos mergulhos, o rio deixa de ser tão escuro e tão profundo. E a gente acaba se acostumando com essas ideias. Então, quantas e quantas vezes já fomos e voltamos. Só que nós não lembramos. Podemos ter uma vaga noção, um mero flashback de algumas situações, algumas cenas, imaginarmos algumas situações, não acharmos necessariamente, e que eu sempre falo para vocês, não importa quem fomos, importa quem somos, o que estamos sendo nesta encarnação. As outras serviram de base para nos tornar o que estamos sendo hoje. E ele vai finalizar dizendo: se não houvesse a reencarnação, não haveria dentro de mim espaço para aceitar a existência de Deus. Sem sombra de dúvida, né, irmãos? Não tem como. Deus seria não soberanamente bom e justo, mas seria soberanamente mau e injusto, porque ele daria tanta coisa para uns e tão poucos para outros. Faria um sofrer tanto e outro só daria benesses, regalias, riquezas, poder. Então vejam que não há razão, é irracional e ilógico a gente acreditar que essa aqui é a única vida que nós temos. Então essa é a reflexão que fica para a nossa noite, para a gente levar para as nossas
para o nosso sono, né? Acho muito importante. E como eu comentei na palestra da noite, a recomendação que a gente passa para os irmãos. Antes de preparar para dormir, fazer a sua preparação. Como que a gente se prepara? Soraya, boa noite, seja bem-vinda. Como que a gente se prepara? A gente se prepara da seguinte forma. Meia hora, uma hora antes, a gente desliga celular, a gente desliga a televisão, computador, coloca uma música suave, pega um livro do Evangelho segundo o Espiritismo ou um livro de mensagem, faça uma leitura, faça uma prece para o teu anjo de guarda, entre em sintonia com os teus protetores, peça que você tenha uma boa noite de sono, que você consiga relaxar, que você consiga ficar tranquilo, sereno, entrar em, vamos supor, no momento, o desprendimento momentâneo que a gente está dormindo, que a gente consiga aí aprender, tirar lições, encontrar com alguns amigos queridos, por que não, não é? Olá Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Estamos terminando, mas você chegou para a prece. Então, fica esse conselho para que a gente se faça a preparação. Fazer a prece antes de dormir, ótimo, sem sombra de dúvida, mas não deitado ali na cama já com a cabeça no travesseiro. Então a gente começa a falar, começa o Pai Nosso, vai terminar que estás no céu no dia seguinte. Então, se preparar para dormir, faça a tua prece, entre em sintonia, busque se harmonizar, para que a gente possa ter um sono tranquilo mesmo. Ô Daniele, seja bem-vinda, viu? Não tenha que agradecer a nós aqui é um grupo de amigos queridos, viu? Seja sempre bem-vinda, segunda a sexta, às 10 da noite, aqui, horário do Brasil, estamos aqui para os momentos com Jerônimo Mendonça, né? Nós estamos, Daniela, estudando esse livro aqui, De Mãos Dadas com Jesus, que é um livro que foi escrito pelo Jerônimo e um amigo dele, o David. E nós estamos fazendo a mensagem do Jerônimo, porque o projeto é Momentos com Jerônimo Mendonça. E já que estamos falando, né, dar os avisos, na última semana de outubro, vamos estar fazendo a Semana Jerônimo Mendonça, do dia 26 de outubro ao dia 1º de novembro, dia de aniversário de nascimento de Jerônimo Mendonça. E também, 1º de novembro é o dia de desencarne de Eurípides Barçanufo. São duas datas, a mesma data com dois significados muito importantes. Eurípides Barçanufo, que desencarnou vítima da gripe espanhola, da gripe espanhola, que foi a pandemia que aconteceu em 1918 a 1921. Foram 3 anos de pandemia. Então a gente fala assim, mas está melhorando as coisas no Brasil? Olha, gente, muita calma, né? Muita calma que o vírus não está contido não. Diminuiu, está melhor, mas vamos fazer a nossa parte. Vigiar e orar também nesse sentido, né? Bom, para a semana que vem, na segunda-feira, nós vamos fazer a leitura da mensagem do Jerônimo chamada Fracasso, tá bom? Chamada Fracasso. Gente, só fazendo uma correção, aniversário do Everton é dia 24 de novembro mesmo. Tá aqui, eu anotei ontem aqui, 24 de novembro e marquei até o nome da palestra que eu vou fazer sábado que vem. Não este, o outro. E agora eu vou convidar a todos, Daniele também nesse momento, só para você saber, a gente no final da nossa live, a gente faz um momento de preces e vibrações, que a gente faz aquelas pessoas que estão necessitadas, a gente sempre entra em sintonia com a espiritualidade e a gente sempre convida as pessoas que sentirem a vontade de colocar um copo com água, pedindo à espiritualidade, uma jarra também, um copo, tanto faz, né? Pedindo à espiritualidade, à equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes, que possa colocar o remédio e o lenitivo de acordo com a necessidade de cada um. As pessoas podem colocar a água e vai tomando ao longo da semana, ao longo do dia, né? E com certeza a espiritualidade maior vai estar auxiliando. Jorge, meu amigo querido, você chegou para as nossas preces, esteja conosco neste momento também. A mensagem é Brilhe a Vossa Luz, a palestra do dia 16 de outubro, que eu vou fazer pelo Skype,
Eu vou fazer pelo Skype do Centro Espírita lá de Rincão, mas eu vou fazer também, transmitir concomitantemente esta palestra pelo Instagram aqui, no Reflexões.aloísio. Vai ser sábado que vem, dia 16, às 20 horas e 30 minutos. Só que neste caso eu vou avisar a vocês, eu vou pedir licença, obviamente, né, para desativar os comentários e vou somente transmitir a palestra, porque senão a gente perde um pouco o foco, ainda mais que eu vou estar transmitindo ao mesmo tempo pelo Skype lá do grupo lá de Rincão, tá bom? E por falar nisso, a Martiele vai estar nesse centro também amanhã, fazendo a sua palestra lá. Deixa eu ver o tema da live da Martiele aqui, que ela tinha mandado aqui para mim. Olha aqui, ó, a Martiele vai falar a importância de saber ouvir. Provavelmente, ela vai falar pelo pensamento espírita amanhã. O Jorge falou que o Vitor vai estar na live da Fraternidade Irmã Maria, amanhã às 8 da noite. A Rose está falando que é muito bom estar nesse grupo de amigos. A gente que te agradece, Rose, a todos vocês, né? Que a gente forma praticamente um grupo de amigos que eu me sinto assim, como se nós estivéssemos numa casa espírita, num centro, né? E todos num círculo, todo mundo conversando, né? Que bom. O Jorge está dizendo que a palestra do Vitor vai ser o Advento do Espírito da Verdade. Muito bom. Perfeitamente. Então agora vamos às nossas vibrações. Convido então a todos vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, pegar um copo com água para fluidificação. E assim, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente. Deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia, que ela possa tocar os nossos corações, que vibra na mesma energia do universo e nos leva às esferas de luzes, nos transporta até os pés do nosso Mestre Jesus. E a este bondoso amigo, vamos dizer: Mestre querido, estamos aqui neste momento reunidos em seu nome, rogando que possa derramar suas bênçãos sobre cada um de nós, que possa derramar os seus eflúvios benéficos sobre toda a nossa humanidade. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles que trazemos em nossos pensamentos neste momento. Queremos pedir, Mestre, em especial por alguns corações queridos que nos pediram preces. A Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos, Adriana, Luísa Marques, Ivana Atílio Sanches, Marlene Vicente Atílio, Paulo César Faria, Gabriela Ananias Alves, Maria do Carmo Mendonça, Lázara Bombarda Sônego, Edviges Gomes Sônego, Silvia Helena de Jesus Manzoli, Olívio de Jesus, Luciana da Silva Moreira e família, de Ângeles do Nascimento Calaf, Ana Paula de Oliveira Coimbra, Iago Monteiro, Lucas Albuquerque Gomes e também Dona Zélia Conceição de Camargo Lamaneres Vasconcelos. Rogamos, Mestre, que essas pessoas possam ser envolvidas, assim como todos aqueles que trazemos em nossos pensamentos nesse momento, possam receber as melhores vibrações da espiritualidade superior, que nesse momento rogamos possa olhar por tantos irmãos que passam provações ao longo do caminho, irmãos que estão partindo para o plano espiritual,
irmãos que estão internados nos hospitais ou em seus lares, padecendo de alguma doença, que os médicos da espiritualidade superior possam ampará-los, derramando os eflúvios salutares sobre cada um deles. Ampare esses irmãos que estão partindo para o plano espiritual. Dê o consolo aos irmãos que aqui restaram. Ampare os velhinhos nos asilos, os órfãos, os presidiários. Ampare também, Mestre, os andarilhos, os sem teto, aqueles que não têm o lar, não têm um coração amigo a amparar-lhe e dar a mão. Ampare também os perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, derramando sobre cada um deles a paz, saúde e harmonia. E a equipe médica espiritual do bondoso Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas, que elas recebam o remédio e o lenitivo de acordo com as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, agradecidos por cada um de vocês que está aqui conosco neste momento, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve aqui conosco, cada um de vocês que faz parte desses momentos com Jerônimo Mendonça, que eu sempre digo que não é meu, não é da Ana Paula, não é da Martielli e nem mesmo do Jerônimo, mas da espiritualidade, a espiritualidade amiga que está sempre nos amparando. Deu um delay aqui, desculpa um pouquinho. E precisei desligar ali porque deu um pouco de delay. E eu agradeço uma vez mais de coração a cada um de vocês. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês, um excelente final de semana recheado de muita luz, de muita paz. E até segunda-feira, às 22 horas. Tchau, gente!